Olhar. Oi, gente, bem-vindo a esse podcast. Eu sou a Emily. Eu sou o Fernando. E nesse podcast nós vamos tratar de incorporação e atendimento mediúnico. Provavelmente esse não será o único podcast tratando desse tema. Por isso que eu vou começar com uma reflexão aqui, que é a projeção na incorporação. Por isso que é preciso tempo de maturação para o atendimento. Caso contrário, o médium vai projetar coisas do seu inconsciente no atendido, principalmente se tratando de Exu. Eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco do que é a projeção. Projeção é um conceito freudiano. Projeção é um mecanismo de defesa psicológico em que determinada pessoa projeta seus próprios pensamentos, motivações, desejos e sentimentos indesejáveis numa ou mais pessoas. Então, por que a gente começou com essa frase? Projeção na incorporação. Vamos analisar essa frase de uma forma um pouco mais objetiva. Quando você está incorporado com a entidade, eu não vou falar das questões da incorporação aqui. Acredito que muitos de vocês já sabem como a incorporação funciona, ligação de chakras e tudo mais. Então, a projeção na incorporação, ela é um mecanismo normal de todos os médiuns no começo de seus trabalhos. Então a frase começa lá, projeção na incorporação. Por isso é preciso tempo de maturação para o atendimento. É uma coisa bem interessante porque existem várias casas onde o médium começa a incorporar e ele já começa dando atendimento. E aí a gente lembra de alguns casos que a gente conseguiu visualizar muito bem essa questão. A gente passou por diversas casas que tinham esse conceito, né? Inclusive a gente chegou a questionar sobre isso porque a gente via muito do médium na própria entidade, né? Então, coisas que às vezes o médium queria falar para determinada pessoa, ele vinha em forma de entidade e falava. Então, usava, vamos dizer, que a máscara da entidade para poder dizer o que ele não tinha coragem de dizer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma casa que a gente passou que tinha essa prática de colocar médium inexperiente para fazer atendimento. E a gente viu inúmeros problemas acontecendo porque você olhava na cara do consulente, o consulente saía insatisfeito. Isso aconteceu várias vezes, mas eu me lembro de uma, assim, simples, que o consulente, ele tava com alguns problemas de relacionamento com a esposa. Então, quando a gente sentou, o consulente abriu a frequência dele, começou a chegar a informação dos médiums, esse rapaz incorporou um Exu e começou meio que falar pro consulente, você sabe, você é culpado disso, você fez magia pra tal pessoa, você fez isso, você fez aquilo, e você olhava na cara do consulente, ele não tava entendendo absolutamente nada. Fora que a informação que o Exu dava não batia com nenhuma dos outros médiums. Para quem não está muito familiarizado com os atendimentos apométricos, obviamente existem vários tipos de atendimentos apométricos, mas na última casa que a gente passou, são 5 ou 6 médiums e um operador, onde o consulente acaba sentando no meio, é desdobrado os corpos do consulente, e o operador vai pegando informação com cada um dos médiums. E sim, existe processo de incorporação lá. O que acontece é que esse médium em específico trazia informações que não faziam o menor sentido pro consulente. Muitas vezes existe o operador gente boa que acaba passando um pano pro médium, dizendo que pode ser em outra vida, pode ser isso, pode ser aquilo, mas você olha na cara do consulente, o consulente fala, do que esse cara tá falando? Essa parte de você entender quando é o médium, quando é a entidade, faz parte. Quando você tá na linha de frente, quando você tá trabalhando e atendendo consulentes, isso é um pouco complicado porque você tá lidando com as frustrações, com os medos, a pessoa tá ali pedindo ajuda, entende? Então isso é uma coisa muito séria. É como se fosse uma orquestra filarmônica. Você tá fazendo ensaio. De repente é pra valer. As pessoas pagaram um convite pra entrar, as pessoas querem ver o melhor, mas aí você vai lá e acaba fazendo tudo errado. Você acaba ouvindo pessoas desafinadas, né? E você não sabe por que pagou tão caro pra estar ali assistindo pessoas que não sabem tocar. Por mais filantrópico que seja o trabalho ele precisa ser redondo, porque é muito sério, gente, é muito sério, e a gente já viu relatos de pessoas que saíram de atendimentos errados e ficaram com vontade de se matar, ficaram frustradas, enfim, caíram em depressão. Então isso é uma coisa muito, muito séria. A gente passou por uma outra casa onde um rapaz, ele tinha mania de perseguição, ele foi atendido por um Exu, o Exu disse um monte de abobrinha pra ele, esse menino ficou muito pior. Eu acredito que ele tinha uma espécie de esquizofrenia ou meio paranoico, mas enfim, ficou muito pior tudo o que ele estava passando. Ele chegou até a ameaçar o terreiro a qual a gente trabalhava. Inicialmente, ele pareceu uma pessoa comum e foi desenvolvendo um processo de perseguição que foi piorando. Na casa existiam psicólogos que começaram a pontuar essa questão da esquizofrenia.
chegaram a tentar entrar em contato com os familiares dele para ver se as pessoas percebiam também essa questão, né? Ficou tão sério que eu lembro de um dia em específico onde ele chegou a falar que ia armado, que ele ia tentar contra a vida de muitas pessoas no terreiro, e ele ficava falando frases repetitivas, falava que ouvia vozes. Então, assim, você percebe que é um processo gradual, onde a pessoa sai de um ponto onde ela é uma pessoa comum e de repente, por um surto ou alguma coisa, uma chave que vira e de repente até a própria mediunidade que tá desregulada e não tem uma orientação correta e acaba piorando tudo. Acho que é por isso que a gente tem que voltar na frase para pensar um pouco melhor nisso. Projeção na incorporação. Por isso é preciso tempo de maturação para o atendimento. Então é justamente tudo isso que a gente está falando agora. Caso contrário, o médium vai projetar coisas de seu inconsciente no atendido. Ou seja, ele vai começar a projetar as frustrações, os medos e tudo mais. E tem um outro ponto disso também, que é a pessoa que se sente especial por incorporar uma entidade. Então ela acaba sendo autoritária, ela acaba sendo agressiva com o consulente, ela acaba tentando colocar medo no consulente. A gente já viu isso acontecer muitas e muitas vezes. Diversas vezes. Se você não percebe quando a pessoa fala que eu sou especial, é a minha entidade que é especial, né? O meu Exu é o melhor, ou a minha pombagira é a melhor. Algumas pessoas até chamam, né? Minha pombagira, meu Exu. Eu entendo que é absolutamente normal a gente falar meu Exu, minha pombagira, mas eu sempre digo que é bom você criar o hábito de falar o seguinte: é o Exu que trabalha comigo, é a pombagira que trabalha comigo, porque você não tem Exu de estimação e nem personal spirit. O Freud tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ó: nunca se esqueça por que você faz isso, é pela cura e não pela glória. Agora a gente vai ler um trechinho do livro do Jacques Miller, Lacan Elucidado, Palestras no Brasil. Por outro lado, isso indica um Lacan não suficiente para nós. Com o relatório de Roma, ele introduziu a tese ainda dominante, do inconsciente estruturado como linguagem. O Lacan, ele falava do inconsciente estruturado como linguagem. Sendo bem breve, nada mais é do que os atos falhos, né, que são os erros na fala, esquecimentos e tal, os xistes, que são as piadas, e o sonho, que possui uma forte relação com a linguagem. Então, voltando ao Jacques Miller, aqui ele vai falar o seguinte: como já afirmei, essa tese não deve ser considerada invenção, pois uma vez proferida, ela é a evidência que concerne ao inconsciente, que é o inconsciente estruturado como linguagem que a gente estava falando. Não há outra coisa na experiência analítica senão a linguagem. Ou seja, toda a experiência de análise, ela tem a ver com os seus atos falhos, com os seus sonhos, com os xistes, a piada e todo o sujeito que é estruturado como linguagem, porque aí você vai entrar no âmbito do imaginário, do real, do simbólico. A experiência analítica é feita de todos os meios do quais o analista se priva de tudo o que ele renuncia. Ou seja, eu estou fazendo uma analogia aqui do analista com a pessoa que está incorporando uma entidade. A pessoa que está incorporando uma entidade, ela deve se privar dos seus desejos, se privar dos seus anseios, se privar de todos os seus pensamentos em relação ao consulente, para que a entidade trabalhe cada vez melhor. Ou seja, todas as vezes que você começa a fazer uma autoanálise, fazer um debate, começar a compreender como a entidade que trabalha com você, ela vai incorporar e ela vai dar o atendimento, como isso se estrutura, você vai ficando, obviamente, cada vez mais evoluído nessa questão e vai poder atender e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Isso só vai acontecer com o tempo, não adianta pular etapas, não adianta você achar que você incorporou a entidade hoje e que amanhã você já vai conseguir identificar e conseguir fazer tudo isso. Talvez toda a questão envolvida dentro da incorporação seja o fato de que quanto mais você se resolver, mais passagem você vai dar para a entidade que trabalha com você. A entidade, ela não tem o poder de tomar o seu corpo ou tomar o seu pensamento como um todo. Ela não pode fazer isso. Não mais. Antigamente dizia algumas pessoas que existia a incorporação inconsciente. Eu não sei se eu acredito 100% nisso, mas vamos dizer que sim. Mas hoje a gente sabe que se existe, são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de incorporação, mas dá pra dizer que mais de 90% dos médiums hoje têm incorporação semiconsciente ou consciente. Isso significa que os médiums estão conscientes, elas estão presentes durante a incorporação. Então é muito, muito necessário de que as pessoas tenham consciência de que elas podem interferir. Então elas precisam saber de tudo isso aqui que a gente está falando, elas precisam estar conscientes delas mesmas e saber
saber que elas precisam estar afastadas, que elas não podem interferir no atendimento. Eu sempre brinco que você tem que estar no banco de trás do carro. É como se a entidade estivesse guiando, mas você tá no banco de trás do carro. Você pode pular pro banco da frente, você pode apertar o acelerador, você pode frear, mas quem tá no volante é a entidade. Então, coisas que você pode notar é que, às vezes, você estando incorporado e dando atendimento para uma pessoa, e aí eu vou me colocar no exemplo, já aconteceu comigo muitas e muitas vezes, aonde a entidade tá falando com a pessoa, dando o auxílio necessário, e aí eu tô lá presente e eu fico pensando, cara, o que esse cara tá falando certamente não vai dar em nada, porque o que ele tá falando é uma coisa completamente diferente do que o consulente tá perguntando. Só que depois, no final, ele amarra a história de uma forma tão absurda que eu falo, gente do céu, ele envolve de uma forma para dar um conselho ou para dar um atendimento que você fala, meu Deus do céu, como que o cara chegou a esse entendimento? A cura, através da fala, Freud falava isso, a psicanálise fala isso, que a cura tem que ser através da fala. O tratamento apométrico, a qual a gente trabalha, é muito importante, é muito legal. Falta, às vezes, o consulente falar um pouco mais, porque como a gente geralmente tem lá 40 minutos para atender uma pessoa, que são várias pessoas, então você acaba atendendo lá 40 minutos, uma hora, então você não tem muita chance do consulente estar falando a respeito dos problemas. Conforme você pode ver na imagem aqui desse podcast, a gente vai falar de vários temas, mas uma coisa interessante porque a gente já passou por várias casas, por vários segmentos e a gente estuda sobre várias coisas. E pelo que eu percebo, eu não sei se o Fernando concorda comigo, mas é que uma coisa parece que complementa a outra, né? Então a apometria não substitui a Umbanda, que não substitui a psicanálise e assim por diante. Acredito que todas as vezes que um consulente vai buscar ajuda, seja numa casa apométrica, ou seja num terreiro de Umbanda, ou seja num centro espírita, seja lá onde for, na igreja, ele quer falar dele. Ele precisa falar dele mesmo. Ele precisa ser ouvido. Ele precisa fazer-se compreender. Então, toda queixa que ele leva é uma coisa que está ligada quase que 90% a ele mesmo. Rara e salvas exceções de ser de fato um obsessor, de ser de fato magia negra ou coisa parecida. A diferença é que a gente precisa, quando eu falo a gente, eu falo nós como pessoas que estamos atendendo e tentando auxiliar essas pessoas, que a gente precisa fazer com que ele enxergue que geralmente quem está obsediando ele é ele mesmo. Por isso é muito importante compreender que quando você está incorporando meia boca e se mete a fazer um atendimento de um consulente, você acaba se esquecendo que existe alguém ali pedindo auxílio e você se coloca na frente dessa pessoa. Você se coloca mais importante do que o próprio consulente. Então eu volto na frase do Freud. Nunca se esqueça por que você faz isso. É pela cura e não pela glória. Gente, vamos aproveitar que o Fernando deu um exemplo. Eu vou contar de uma outra casa também que a gente trabalhou. Era um terreiro de Umbanda, que também tinha a prática de trazer médiuns novos para trabalhar. Era um templo umbandista, tinha uma alta rotatividade de médiuns. Tinham poucos médiuns velhos, então tinha muita gente nova ali aprendendo na casa. Naquela gira em específico, então, ficou selecionado alguns médiuns para darem atendimento. Era a prática da casa, né? Alguns médiuns davam atendimento, outros faziam a parte da limpeza. E algumas pessoas ficavam responsáveis para cuidar de toda a prática, por toda a dinâmica da casa. Inclusive, antes dessa gira que aconteceu, eles estavam discutindo quem eles colocariam, né, na linha de frente de atendimento. Só para fazer uma ressalva, era uma casa que atendia em média de 50 a 60 consulentes por final de semana. Então era uma casa bem cheia, bem movimentada, tinha bastante médiums também, eram cerca de 50 médiums também. E tinha um médium em específico que ele era um médium novo, incorporava há pouco tempo, mas era muito interessante porque, assim, a casa não tinha uma didática muito, vamos chamar de Umbanda raiz, né? Não era muito raiz. Era muito aberta, né, para tipo de incorporação. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes era gira de preto velho e o menino incorporava malandro. E ninguém conversava com ele sobre isso. Então, ele tinha muita afinidade com essa linha de trabalho, né? Então, todo mundo julgava ele por conta disso. Ele só incorpora malandro, malandro. Será que ele incorpora mesmo? E ficava esse questionamento. Naquela gira em específico, eu acho que era gira de... Era gira de caboclo. Enfim, decidiram colocar ele como atendimento. Ele incorporou, meio cruzado ali. Para ter certeza, fazer a prova dos 9, o Fernando pediu licença, conversou com a entidade e pediu para a entidade riscar o ponto. Acho que o Fernando vai contar melhor. Eu pedi para a entidade riscar o ponto e fiz algumas
outras manobras ali pra entender se de fato era entidade, e era. Riscou o ponto, tal, bonitinho. Como eu conheço um pouco de ponto, eu consegui identificar ali e tal, e falei, olha pai, o senhor tá com a energia de Exu junto? O que tá acontecendo? Ele, eu tô trabalhando numa vibração de Exu aqui por conta da limpeza, enfim, e deu lá as explicações. Só que é interessante o seguinte, esse menino, ele não tinha uma prática de incorporação tão profunda. Ele era bem consciente, mas ele incorporava, mas ainda faltava algumas coisas que ao longo do tempo a gente conseguiu dar alguma direção pra ele, pra que ele não entrasse na frente da entidade, porque eu fiquei do lado dele nesse atendimento e eu percebi que muitas coisas que ele falava eram coisas relacionadas ao cotidiano dele. Isso pode acontecer, a entidade pode usar o seu conhecimento do seu dia a dia, do seu cotidiano, pra dar um conselho, coisa parecida. Mas você nota que muitas vezes a entidade, ela tem um jeito de ser. Você vai notar isso ao longo de 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes que você está incorporando o Exu X, ele vem de uma forma, ele vem de outra, e chega uma hora que ele apruma. Ele fica ali certinho. Todas as vezes que você trazer o Exu, ele vai vir do mesmo jeito, vai falar do mesmo jeito, se referir às pessoas do mesmo jeito. E isso significa que o Exu já tá aprumado, que o Exu já tá bonitinho. E ele não tinha isso porque ele era um médium novo ainda. Mas mesmo assim, eu acho que ele é uma exceção da regra porque ele foi bem. Ele foi muito bem, ele surpreendeu todo mundo. Eu não sei, faz tempo que eu não tenho contato com ele, eu não sei se ele trabalha ainda com a Umbanda, mas ele era um médium muito promissor. E por que a gente quis trazer essa experiência? Exatamente por isso. Primeiro, pra dizer que, tipo assim, apesar do pouco tempo trabalhando, ele tinha entidade. Eu acho que foi uma surpresa até pra ele mesmo. Mesmo ele passando na frente da entidade, a entidade estava ali. Faz parte de todo o processo mediúnico. Depois disso, ele foi instruído, a gente conversou com ele. Faz parte do processo, não tem como pular etapas, a pessoa passar na frente, até por conta da insegurança do próprio médium. Eu passei por uma casa também bem rígida, onde para você dar atendimento, todas as entidades que trabalham com você, ela deveria riscar ponto, ela deveria explicar o ponto riscado, e o seu chefe de cabeça deveria autorizar o médium a dar atendimento. Bom, só para vocês entenderem, até chegar a esse ponto era 2-3 anos, no mínimo. Mas mesmo quem já incorporava, quem vinha de outro terreiro, que era o meu caso, eu já incorporava, já trabalhava em outros terreiros, eu acabei chegando lá, mesmo assim eu tive que passar por todas as etapas, Fiquei cambonando durante 2 ou 3 anos, se eu não me lembro, mais ou menos isso. E aí sim, depois as entidades vieram, riscaram os pontos, tal, tudo certinho. E aí depois, no atendimento, ficou 6 meses atendendo apenas um consulente por sexta-feira. Mas que eu acho que serve muito para que você consiga aprender. Eu acho que dentro dos terreiros, essa prática é muito interessante, cambonar é muito interessante, porque você ajuda o médium que está incorporando e você percebe como o médium tá dando atendimento, como a entidade se comporta, os pontos riscados, e você consegue perguntar o porquê aquele ponto, você consegue perguntar para que aquela vela, você consegue perguntar para que serve toda a dinâmica e toda a ritualística. E isso é muito interessante. Eu acho que o tempo também você consegue entender a energia daquela entidade, a ansiedade que você tem da incorporação acaba passando e você consegue deixar a entidade trabalhar, Então aquela coisa que você tem, por exemplo, de achar que Exu tem que chegar e colocar a mão para trás e chegar de repente fazendo barulho, isso e aquilo passa e você consegue realmente ver como é que a entidade trabalha e tudo isso. Já que a Emily tocou nesse assunto das entidades, eu acho que é muito interessante porque é o seguinte, existe a possibilidade, isso acontece, vou dizer com 50% ou talvez 60%, vou chutar aqui um número, de médiums que no começo de seus trabalhos com as entidades, a entidade vai vir de um jeito e ela vai se modificando até ela chegar a um ponto onde ela tá já firmada. Isso acontece muitas vezes por conta dos nossos demônios internos, dos nossos próprios problemas, da nossa própria sombra. É o nosso inconsciente. Lembra, a gente estava falando lá do inconsciente estruturado como linguagem. É justamente isso. Tanto é verdade que o inconsciente está presente, o inconsciente está estruturado como uma linguagem, que a gente já notou dirigentes de casas incorporados com os Exus e cometendo atos falhos. Ou seja, ele queria falar uma coisa, mas disse outra. Como é que pode uma entidade cometer um ato falho? A entidade, ela não comete ato falho. Quem comete ato falho é o próprio médium. Então, o fato de estar cometendo ato falho significa que o seu inconsciente, ele está na frente da incorporação. Uma das práticas de algumas casas é colocar o médium na fogueira, jogar o médium na fogueira, não dar o mínimo de atenção para esse médium, não informar como isso pode acontecer. Você pega o médium, joga na fogueira, fala, incorpora aí e dá atendimento. Sem o mínimo de suporte, o mínimo de estrutura. Isso daí é uma prática muito problemática, principalmente para casa, para todos os colegas que estão em atendimento, porque isso cria
cria uma situação desconfortável, porque você acaba vendo que a pessoa está, muitas vezes, fingindo que está recebendo uma entidade, não tem a experiência necessária, você vê que aquela pessoa, ela acaba dizendo abobrinha pro consulente, e isso causa um mal-estar entre a equipe de médiums, e isso acaba também enchendo o saco do próprio dirigente da casa, porque você acaba indo ter que falar com o dirigente da casa, ou você, ou algum colega, alguém vai falar com o dirigente da casa. Ou deveria, né, pelo menos. Isso daí, obviamente, faz parte do dirigente que não tem o mínimo de conceito em relação à estruturação do inconsciente. De novo, a gente vai voltar para isso, porque aquele negócio, um psicanalista, ele precisa ser analisado o tempo todo, porque se ele não for analisado, ele começa a projetar suas coisas no consulente, ou no analisando, ou no seu cliente de terapia. Ele acaba projetando os seus medos, projetando os seus problemas. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que é psicanalista e que tem problema no casamento e chega uma pessoa muito parecida que tem esses mesmos problemas, você como psicanalista, você não vai poder chegar na pessoa e dizer o seguinte: olha, faz isso, aquilo outro que vai dar certo, porque é o que você faria com o seu casamento. Então, quando isso acontece em relação à incorporação, é a mesma coisa. Então, quando você tem dirigentes que têm problemas com as suas incorporações, que comete ato falho, que acha que o Exu é iluminado, ou, enfim, a entidade é iluminada, que acha que tudo gira em torno dele, que ele é o dirigente mestre, que ele é isso, que ele é aquilo, quando isso acontece, certamente toda essa projeção em relação às entidades vai ser projetadas também nos consulentes e, a posteriori, obviamente, na equipe mediúnica. Então, toda a estruturação do inconsciente como linguagem, se o dirigente não tem essa estrutura já aprumada, digamos assim, já assentada, já em terra firme, certamente esses anseios também vão ser projetados no seu corpo mediúnico. E a gente vê várias e várias casas sendo obsediadas ou com problemas absurdos por conta de ego. A gente viu isso acontecer em algumas casas que a gente passou, a gente vê isso acontecer com consulentes que vêm conversar com a gente depois do atendimento dizendo: olha, não resolveu, olha, tive problema aqui, tive problema ali, ou o consulente dizendo assim: tudo que foi me dito não valeu de nada, porque todo o atendimento que a entidade me falou não serviu pra mim, porque não tem a ver comigo, porque eu não sou essa pessoa, o médium estava equivocado. O Fernando trouxe toda a dinâmica, como funciona dentro da casa, né? Mas isso também afeta quem é colocado na fogueira, porque pode mexer no ego da pessoa, tanto pro bem quanto pro mal, porque às vezes você tá instigando a pessoa, alimentando aquele ego, colocando a pessoa pra cima e achando que tá incorporando, achando que tá sendo boa, e de repente alimentando uma coisa que tá ruim, precisava ser podada, e a pessoa tá achando que tá fazendo bem, achando que tá fazendo certo, que tá tudo certo, e a pessoa só fica alimentando aquele monstro, em vez de ser podado e melhorado e corrigido, e a pessoa só alimenta aquele problema. E se for ruim, de repente a pessoa é colocada na fogueira e às vezes por medo da exposição, finge uma incorporação porque não sabe dizer não. Esse é um problema quando o médium é colocado na fogueira dessa forma. E também tem a outra ponta, que é quando a pessoa vai lá procurar ajuda, vai pedir ajuda porque tá precisando de alguma coisa e sai dali de repente com um problema maior ainda. De novo, a gente tem que voltar na frase do Freud: nunca se esqueça por que você faz isso. É pela cura e não pela glória. Todas as vezes que você incorpora uma entidade e você tá dando atendimento lá pro consulente e tal, você tá aprendendo muito com aquilo, porque como você tá ouvindo o que tá sendo falado, você tá sentindo o que está sendo falado, e muitas vezes as entidades, ela acaba te mostrando, simbologicamente falando, ela traz símbolos, ela traz um conhecimento diferente. Tem alguns conhecimentos que só com símbolos, é por isso que o ocultismo tem muito símbolo envolvido, porque toda a sabedoria, toda a dinâmica do assunto, ele vai ser condensado num símbolo. E é justamente por isso que você tem tarôs, né? Quando você pega lá, sei lá, o tarô de Marsella, você tem lá os 22 arcanos maiores, por exemplo. Cada um desses arcanos, você tem os símbolos. Esses símbolos conversam com você. Todo conhecimento relacionado a determinada carta faz com que o símbolo emerja e converse com você. Então, os Exus, a gente vai falar dos Exus principalmente aqui, né, nessa ocasião, né? A gente já tá falando bastante dos Exus e a gente vai continuar falando, porque os Exus, eles trazem muitos símbolos, né? Você tem muitos Exus que trabalham com a linha de magia, você tem muitos Exus que trabalham com a linha do cemitério, você tem muitos Exus que trabalham com a linha esotérica, então eles trazem muitos símbolos, eles vão falar bastante de magia para você conseguir chegar numa resolução. Mas o mais importante de tudo é que o Exu, ele faz uma cura através da fala. Tem sim os seus trabalhos, seja com ponto riscado, seja com vela, seja com desobsessão, seja com limpeza, mas a cura através da fala, na minha opinião, ao longo de todos esses anos
aí na espiritualidade, eu ainda acredito que seja a melhor forma de se fazer bem feito. Seja com apometria, ou seja na própria Umbanda, ou seja no centro espírita, a gente tem que lembrar, eu já falei isso aqui, a gente precisa lembrar por que o consulente está lá. O consulente, ele está lá porque ele quer falar de si mesmo. Ele tem um problema, ele precisa falar com alguém. Um livro aqui do John C. Maxwell, eu anotei uma parte aqui que é muito interessante, que é o seguinte, ó. A única qualidade que toda pessoa bem-sucedida possui é a habilidade de assumir responsabilidade. Ou seja, se você começa a ficar responsável da incorporação, é uma qualidade de uma pessoa bem-sucedida na incorporação. Só que para isso, você precisa fazer o dever de casa. E qual é esse dever? Bom, uma das coisas é meditação. A meditação é muito importante. A segunda coisa é estudar. E eu sempre aconselho a ler Freud, a ler psicanálise, porque o quanto mais você souber sobre psicanálise, mais você vai saber sobre os seus mecanismos de defesas e mais você vai conseguir trabalhar isso em você com você mesmo. Eu ia falar exatamente isso, da autoconsciência. Você precisa saber quem é você, quem são os seus demônios, para você não transferir isso pro atendimento. De novo, lá no livro do John C. Maxwell, ele diz o seguinte: reconheça que sua identidade e posição é sua própria responsabilidade. O que ele está falando? Ele está falando que é responsabilidade sua, a sua identidade, o seu sentido da vida aqui. Não de seus pais, cônjuges, filhos, governos, patrões, colegas de trabalho, etc. É responsabilidade sua fazer isso. Então esse trabalho de casa que você precisa fazer para incorporar melhor, não adianta você fazer ritualística, não adianta você fazer um monte de coisa, não adianta. Você precisa dar o seu sangue, você precisa fazer por merecer, porque a entidade está ali, está disposta a trabalhar, mas aí a conexão feita do lado deles pro nosso lado é 100% bem sucedida. Agora a sua conexão pro lado deles é meia boca, então não pode acontecer isso. Então, pegando um gancho pelo que o Fernando tá falando aqui, sabe quando você passa com bons médiums e você fala, putz, que cara bom? Então, é porque o cara faz o dever dele. Eu vou ler um pedacinho do livro aqui de novo, que aí eu vou ler pela metade para não ficar tão extenso, que é o seguinte: enfrentam tudo o que a vida lhe apresenta e fazem o melhor que podem, sabendo que só terão oportunidade de liderar o time se provarem que são capazes de tomar as rédeas. Isso daí tem a ver com você mesmo, né? Eu não tô dizendo na questão de uma liderança de grupo, eu tô dizendo na questão de você liderar você mesmo em relação às entidades. A incorporação, ela é um processo que acontece de lá para cá e daqui para lá. Exemplo disso é o seguinte: quando uma água passa por uma torneira, se a torneira estiver suja, a água sai suja. Se a torneira estiver limpa, a água sai limpa. O Exu é a água, você é a torneira. Sua torneira tá limpa ou sua torneira tá suja? Essa é uma analogia muito interessante para se fazer todas as vezes que você vai incorporar e atender alguém. Você está apto para atender alguém? Não é vergonha nenhuma você chegar e falar, não vou atender as pessoas. Ah, mas o dirigente disse que eu estou preparado. Não, mas eu não quero atender porque eu não me sinto preparado. Ou você só tá fazendo isso para se aparecer. Então, acontece de você ver Exu brigando com o consulente. Quem tá brigando com o consulente? O Exu vai fazer um esforço para incorporar no seu médium, para brigar com o consulente. Quando eu digo brigar, é brigar mesmo. Às vezes uma dura ou outra, ele acaba fazendo isso. Mas eu tô dizendo brigar mesmo, xingar o consulente, brigar com o consulente. A gente já viu isso acontecer. Você vai incorporar um Exu para coagir um consulente? Constranger. A entidade não faz isso. E uma coisa que eu vou falar também, o Fernando só falou sobre a bebida e sobre também o fumo. A gente sabe que são elementos utilizados, mas a gente tá falando aqui sobre excessos, né? Quando tem excesso, com certeza tem a ver com o médium e não com a entidade. Voltando ao Jacques Lamillère, lembra da frase lá, ó? A experiência analítica é feita de todos os meios do quais o analista se priva de tudo a que ele renuncia. Eu vou mudar essa frase aqui e dizer o seguinte, ó: a experiência de incorporação é feita de todos os meios do quais o médium se priva de tudo aquilo que ele renuncia. Então, a gente precisa renunciar a nós mesmos na hora da incorporação, para que a entidade possa trabalhar da melhor forma possível. Isso vai fazer com que as pessoas, elas encontrem o que elas vieram buscar, ou pelo menos tenham uma direção, uma luz do que elas vieram buscar, e você, na hora que você desincorporar, você vai aprender muito
com a entidade que está trabalhando com você. Até porque o atendimento também é via de mão dupla, porque você também está ouvindo, você também está aprendendo. Eu acho que é isso. Eu acho que nesse primeiro momento a gente falou bastante sobre incorporação, né? E algumas experiências ruins e outras experiências boas. A gente vai voltar a falar de incorporação, se aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o simbólico e o imaginário na incorporação. Falaremos sobre outros tipos de mediunidade. Obrigado para você que ouviu. Espero que a gente possa ter te ajudado, ter sanado algumas dúvidas. E fica aí a dica: meditação e estudo. Até a próxima. Para finalizar, gente, eu vou deixar uma frase aqui de Platão, que a primeira e a maior vitória é a conquista de si mesmo. Beijo, até a próxima. Outro olhar.